João capítulo 3, versículo 12. João capítulo 3. E eu confesso que o Senhor, Ele fala. Hoje eu tive um discipulado pela manhã toda com o apóstolo e um amigo. E nós falamos de tantas coisas, mas tudo que nós falamos no discipulado, nada queimava no meu coração. E eu gerei uma expectativa tão grande nesse discipulado que começamos 7:30 da manhã e paramos quase 11 horas. Muita Bíblia, muito conhecimento, muita palavra, muita orientação. E eu gerei uma expectativa que nessa manhã o Senhor ia falar comigo. E desse discipulado eu ia extrair uma mensagem poderosa para ministrar nessa noite. E terminou o discipulado e eu não consegui tirar uma vírgula para pregar. Eu mais ajudei a discipular do que ser discipulado. E depois eu vim à tarde, fui para casa almoçar e voltei. E voltei para ficar direto. Tomei banho, almocei, tomei banho e voltei para a igreja. E não voltei mais para casa, estou aqui até agora. E esse versículo saltou ao meu coração. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Sabe, essa palavra, ela queimou o meu coração. O Senhor está dizendo, olha, eu falei com vocês de coisas terrenas. Ou seja, com uma linguagem didática de coisas que vocês deveriam compreender. Mas vocês não entenderam. Se eu falar para vocês de coisas espirituais, das coisas do alto, como é que vocês vão entender? Se vocês não estão entendendo as coisas terrenas que vocês se identificam, como é que vocês vão entender coisas espirituais? Todas as vezes que Deus revela aos nossos corações coisas espirituais e nós não entendemos, não acontece nada. Porque só vai acontecer coisas espirituais quando o meu entendimento concebe, compreende o que o céu está falando. Por isso há muitas pessoas que a vida delas estão paradas, estagnadas, porque elas não compreendem as coisas do reino. Elas não compreendem as coisas do Espírito. E o Senhor, Ele foi falando ao meu coração. Diga, o sobrenatural começa pela fé. O sobrenatural, ela começa pela fé. E todas as vezes que nós não entendemos as coisas terrenas, nós também não vamos entender as coisas espirituais. Porque ambas as coisas, elas andam juntos. Porque o espiritual se manifesta na terra. Milagres extraordinários se manifestaram aqui e pessoas não entenderam. A Bíblia diz para nós em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que que nós não agradamos a Deus quando não compreendemos as coisas espirituais? Porque Deus é Espírito. Tudo que move do céu para a terra são espirituais. Você já conversou com pessoas por horas e percebeu que aquela pessoa não entendeu nada que você estava falando? Já aconteceu isso com você? Não dá uma sensação de perca de tempo? Porque, ora, se você não entende, nada muda na sua vida. Quantos estão compreendendo isso?
Porque nesse texto Jesus está dialogando com um tal Nicodemos. Um homem que se dizia doutor da lei. Um homem entendido. E o Senhor começa a dizer com ele, falar com ele. O Senhor começa a dizer, olha, se você não nascer da água do Espírito, a Bíblia diz, você não vai ver, diga ver. Olha que interessante. Não vai nem ver os céus. Como você não consegue compreender essas coisas? Sendo você dotado de sabedoria. Quando nós não temos uma leitura boa do que está acontecendo na nossa geografia terrena, nós não conseguimos discernir o que o céu está fazendo. Jesus está caminhando sobre as águas, isso é sobrenatural. Mas o natural está ali para dar base para o sobrenatural. Humanamente falando, uma pessoa comum não poderia andar sobre as águas. Então o Pedro, ele tem uma ousadia. Pedro entendia que no natural ninguém podia andar ali. Só que ele vai dizer, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Ou seja, se o Senhor pode, eu também posso. Pedro também sempre era um cara meio aguçado na fé. Teve todos os tipos de problemas, mas ele sempre provocando, diga provocando. Agora Pedro sabia o risco que ele corria. Sabia que ele podia morrer ali. Mas se Jesus pode, eu também? Aqui está a chave. Eu preciso fazer a leitura. Eu não serei um crente tonto, um crente bobo, sem visão. Aquela crença meia boba, não. Eu sei que tem um risco. Mas se Jesus pode, eu também posso. Então entenda aqui que esse texto, ele diz no versículo 29, ele diz, ó, venha, e ele respondeu o quê? Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Quando eu tenho fé, eu uso o natural para manifestar o sobrenatural. Eu sei que andar sobre as águas é algo que não é humano. Mas eu estou ouvindo uma palavra. Queridos, preste atenção em uma coisa. A Bíblia não fala que Jesus vai voando. A Bíblia diz que Jesus vai andando. Poderia ter voado. Mas nesse cenário ele está andando. Andando sobre as águas. Agora, qual é o cenário que você se encontra? Qual é o problema que você se encontra? Qual é a dificuldade que talvez você não está no meio de uma tempestade no meio do mar, mas qual é a tempestade da vida? Qual é a situação difícil que está tirando a tua paz? Qual é a situação caótica que está bagunçando com suas emoções e os seus sentimentos? Eu quero dizer para você que tudo que você está passando é absolutamente normal e natural. Mas se Jesus venceu e Ele está me chamando, eu também posso vencer. Meu irmão, a maior tempestade aqui não era as águas. A maior tempestade aqui foi a incredulidade de Pedro. Quando você entende isso, a tua tempestade não vai ser maior do que a manifestação do sobrenatural. O problema é que quando você se desestabiliza, você cria uma tempestade maior do que a tempestade que você está. E assim está cheio de pessoas. Aqui eu não vou adentrar no texto, mas você já conhece. A Bíblia diz que Pedro foi andando sobre as águas, mas quando Pedro olhou para a tempestade, ele começou a afundar.
Esse é o nosso problema. Nós estamos numa caminhada boa com Jesus, nós estamos orando, não estamos faltando culto, nós estamos adorando, estamos participando de tudo na igreja, a coisa está fluindo, a coisa está acontecendo, mas de repente algo começa a mudar aqui na terra. E a gente já começa a afundar. Porque nós não entendemos que estas coisas são naturais. Diga, tempestade é natural. Diga, essa chuva é natural. O que está impedindo a gente de ir? De avançar? O nível da minha fé define o nível da manifestação sobrenatural na minha vida. Repita comigo, o nível da minha fé vai definir a manifestação sobrenatural na minha vida. Agora, presta atenção. Pedro estava andando e começou a afundar, porque o nível da fé abaixou. Jesus afundou? Olha para o teu irmão e fala assim, ele nunca afunda. Quem afunda é você. Jesus está lá, firme e forte, só que a Bíblia diz que Jesus vinha caminhando sobre as águas. Quando começaram a conversar, a Bíblia diz que Jesus parou e disse para o Pedro, agora vem. Quem afunda é Pedro, não é Jesus. Então entenda que o nível da sua fé vai definir o nível da manifestação do sobrenatural na sua vida. Que fé é essa? Porque tem gente que tem fé só para ser brabo. Não tem fé para permanecer. Tá, ai, porque ventou. E aí? Vento é isso mesmo, acontece. Sabe, irmãos, nós temos uma mania de valorizar e exaltar as coisas ruins que acontecem. Entenda isso. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. A tempestade já existia antes de Pedro entrar na água? Sim ou não? Por que eles tinham medo? Porque estavam açoitados no meio do mar. Será que a tempestade aumentou? Eu creio que não. Porque o passo de fé, entendendo a geografia natural, tipo, é tempestade mesmo, o mestre está lá andando sobre as águas, e ele falou, vem, e eu estou indo, ele não viu mais nada. Porque quando você abaixa o nível de fé, é que você começa a observar os problemas. Irmãos, já estou nessa caminhada, há muitos anos. E aí eu percebo como é que as pessoas vão se esfriando e se desligando e saindo da igreja. O começo é de um jeito, o meio é de outro e daqui a pouco o final. Por quê? Não tem problema. Nós pegamos o problema e fazemos do problema um problema maior. O nível da tempestade é a mesma. Aconteceu a mesma coisa. O problema foi ele parar para ver. Ninguém mandou você parar para ver problema. A Bíblia manda você fixar os olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Então, preste atenção nesse texto. A fé é a porta de entrada para o sobrenatural. Diga assim, os eventos naturais têm uma chave para trazer o espiritual. A fé. Tem problema? Porque a minha vida... Esses dias eu atendendo um amigo, e aí ele falou, cara, você não está entendendo, a minha vida está acabada financeiramente. Eu falei para ele assim, quando é que aconteceu isso na sua vida? Aí ele disse, não, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, e não sei o quê. Quantas vezes você já passou por isso? Inúmeras vezes. Então não se preocupe. Todas as vezes o Senhor te deu a mão, Ele vai te dar a mão de novo. Uma coisa nós precisamos entender, nós não podemos parar de buscar o Senhor Jesus. No meio da caminhada vai ter várias tempestades. Vai ter várias dificuldades. Quantos estão entendendo? Diga amém. Milagres não acontecem pelo esforço humano, mas pela confissão na palavra de Deus. Meu irmão,
se depender de acontecer um milagre na tua vida, por conta do seu esforço, nunca vai acontecer. Milagre não acontece por esforço humano, mas por acreditar na palavra de Deus. E eu hoje peguei um texto bem clássico para você. Marcos capítulo 5, versículo 25. Olha o que acontece aqui, nesse fato. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por quantos anos? 12 anos. Versículo 26. Ela havia sofrido muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Mas em vez de melhorar, ela ia acontecendo o que com ela? O que acontecia? Ficava pior. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e o tocou. Quem gerou esse milagre não foi o toque e nem o ambiente. Quantas pessoas tocaram em Jesus e não receberam nada? Agora eu quero falar algo com você, porque tem gente que sai magoadinho da igreja, quando a gente chama para frente e não consegue orar por todo mundo. Porque não está condicionado ao toque, está condicionado à determinação do coração. Porque quando essa mulher determina no coração, se eu tocar serei curada, ela já chegou lá no meio curada. Entenda, essa mulher vivia um processo. E a Bíblia diz que ela gastou muito dinheiro. Talvez você está dentro de uma situação na tua vida que você tem gastado, não tem melhorado nada. Às vezes você está se esforçando, não acontece nada. Não é pelo teu esforço e não é porque ainda não aconteceu que você não vai receber o milagre. Porque ainda não tinha acontecido nada. Mas o milagre aconteceu, porque ela tocou. No versículo seguinte, a Bíblia diz assim: porque pensava, aqui está o segredo. A chave está naquilo que você leva dentro de você. Tudo que você coloca dentro do teu coração, na tua mente, que você se obstina a fazer, você pode ter certeza que a partir daquele momento, o milagre já começou a acontecer. A chave é o que não está dentro de você. Mas aí qual é o problema? A gente quer que os outros pensem pela gente, quer que os outros oram pela gente. Ô, pastor, sabe o que quer? Estou passando uma situação. Meu irmão, a orientação bíblica é essa. Mas eu já tentei de tudo. Meu irmão, a orientação bíblica é essa. Mas é porque a orientação bíblica é essa. Ela, dentro dela, estava gerando. Se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Eu sou do tempo que o povo ia para a igreja gerando expectativa em grandes milagres. Hoje as pessoas estão tão acomodadas que ela quer que a gente vira cabeça para baixo, luta capoeira, luta karatê, fala. Elas querem que o louvor se mata para fazer sentir alguma coisa e ainda sai falando que não sentiu nada. Não é o que a gente produz em você, é o que você produz em você através da fé na palavra. Essa mulher estava longe, diga longe, e foi curada. Tinha gente que estava perto e não recebeu nada. Quantos paralíticos tinha ali? Quantos cegos tinham ali? Quantos doentes estavam ali? Mas a quem estava longe recebeu, quem estava perto não recebe. O problema, querido, é o que você gera dentro de você. É a crença, é a fé. Pedro estava lá no barco, Jesus estava lá no meio da tempestade. O que Pedro gerou dentro dele fez ele andar na tempestade. Mas o que ele também neutralizou fez ele afundar. O que você está gerando? Por isso comecei o texto dizendo: se eu estou falando coisas terrenas, você não compreende, imagina se eu falar as coisas do céu. Jesus estava falando com eles. Coisas terrenas você não compreende. O que é terreno? Coisas normais. Diga assim: nem todo dia vai ser 1000 maravilhas. Diga: nem todo dia vai ser mar de rosas. Nem todo dia eu vou ganhar dinheiro. Nem todo dia eu vou estar feliz. Nem todo dia eu vou estar alegre. Nem todo dia eu vou estar animado para prosseguir. Mas o que eu estou fazendo é entendendo que o natural, ele existe, eu não posso ignorar.
quem desanima com as coisas naturais que acontecem, jamais, nunca vai acessar o sobrenatural. Ou você acha que vai ser fácil? Irmão, vamos parar de loucura. Esse evangelho coach aí fora, que você é isso, você é aquilo, e você não sei o que, e você que nada, meu irmão. O negócio da gente é Bíblia, o negócio da gente é crer em Jesus, o negócio da gente é dizer assim, Jesus falou que eu vou ter que passar por essa perseguição. Ninguém quer ser perseguido mais. Quem não será perseguido, meu irmão? Se não está sendo perseguido, se não está tendo problema, você está indo para o caminho errado. Vou te falar a verdade, você não está indo para o céu não. Porque o caminho para o céu é uma porta bem estreita. E dentro dessa porta vai haver muita perseguição e muito aperto. Então eu estou aqui para acordar você que vai haver tempestade. Vai haver problema. Tem dia que eu acordo e falo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Aí o Senhor logo, palavra. Eu já vou para a oração. Eu já vou logo falar com o Espírito Santo. Eu já estou começando a querer ser aquele velho. Aquela velha, de novo, aquele homem. Meu irmão, não tem. Eu preciso entender as coisas. Se eu não estou conseguindo entender as coisas naturais, como que eu quero viver o sobrenatural? Agora porque deu errado, acabou. Agora porque eu estou no meio de uma tempestade, acabou. Não, Jesus sempre vai estar de pé diante de você te falando, vem. Vem. Essa mulher condicionou algo na mente dela. Ela diz, eu vou lá. Sem fé, vivemos apenas no natural. Diga, viver no natural. Sem uma convicção, uma certeza de melhora, de fé na palavra de Deus, é suicídio. Por isso que tem uns que ficam pelo meio do caminho, vai ficando. Por quê? Porque problema, dia mal vai vir para todo mundo, sim ou não? Ou você acha que é só com você que acontece? Dia mal para todo mundo, irmão. Você está ali de boa. Eu fico até assustado quando as coisas estão indo bem demais. Eu já falo, alguma coisa está para acontecer, porque o encardido não brinca. Tudo que se conquista nessa vida, meu irmão, é com fé, perseverança e fidelidade. Não tem flor. Essa mentira que estão contando há anos. Não, porque fica tranquilo, porque isso. Tranquilo eu estou porque eu creio em Jesus. Mas que vai ser fácil? Não vai. Não tem facilidade. Quem está entendendo isso, diga amém. Diga, não tem facilidade. Sem fé vivemos apenas no natural. Com fé, crescemos no sobrenatural. O natural é a forja. Diga assim, as coisas naturais, as dificuldades, é as forjas. Deus está forjando você para coisa grande ou você quer continuar na coisa pequena? Deus está forjando a gente para chegar lá. Mas Ele está falando de coisas naturais. O que são coisas naturais, apóstolo? A Bíblia está falando. O próprio Jesus disse, olha, vocês vão passar perseguição. É natural. Isso é coisa natural. Vão perseguir você. É natural. Vai ter porta que vai fechar. É natural, meu irmão. São coisas, são eventos, diga, eventos naturais, que não tem como impedir. É uma forja. Não tem como, vai acontecer essas coisas. Diga, espectador é aquele que assiste, mas não pratica. As igrejas estão cheias de espectadores. Tem gente que está vindo para a igreja para ver show, meu irmão. Só que aí aqui não tem show, né? Aqui tem a chicote. Espectadores. Os espectadores, eles querem show. Porque o que agrada a eles é show. Entendeu? Ainda mais quando o pastor dá umas... Aí, meu irmão, que nego é espectador. Os espectadores, eles não conseguem viver o sobrenatural. Porque são espectadores. Eles não agem na fé. Agir na fé é enfrentar o problema de cabeça erguida.
mesmo que doa, mesmo que sangre, mesmo que eu chore, mesmo que eu tenha vontade de parar, mesmo que eu tenha vontade de desistir, mas a palavra não me deixa quieto. Eu não posso ser só espectador. Ah, está difícil. Ah, está difícil daí. Está difícil para todo mundo, meu irmão. Você imagina como foi difícil hoje para uma pessoa que não consegue andar? Você imagina como foi difícil para uma pessoa hoje que não consegue enxergar, um cego? Você imagina como foi difícil para uma pessoa hoje que não tinha comida na mesa? Você imagina como foi difícil para alguém que está com um ente querido lá acamado e não tem dinheiro para comprar um remédio? E às vezes, a gente não está passando por essa trilha de tanta tempestade, mas a gente não aguenta nada. Então entenda, cada um de nós vamos ter que enfrentar. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz o quê? E sede cumpridores ou participantes da palavra, não apenas ouvinte, enganando a vocês. Diga aos espectadores, só se engana a si mesmo. Repita comigo assim, nem tudo é diabo. Diga, nem tudo é demônio. Nem tudo é macumba. Porque ficou confortável dizer que é o diabo, dizer que fizeram uma macumba, dizer que isso, dizer que aquilo, ficou confortável. O espectador, ele não é ativo na fé. Ele não usa a palavra. Então, se foi feita uma macumba, Jesus está com os pés em cima dela. Dizendo para você, venha, pise em cima desse demônio. Só que note que é um comportamento. Ele está dizendo, vai, vem. O espectador não vai, ele fica no barco. Então entenda, nós temos que ativar nossa fé. Nós temos que viver um nível diferente. Muitos estão nas igrejas, como quem assiste. Quem falou que você veio para culto para você só assistir culto? Você vem para cá para ser treinado para a guerra. Eu vou repetir. Você vem aqui para ser treinado para a guerra. Porque nós servimos o Senhor dos exércitos, o Deus general. A gente vem adorá-lo e aprender treinamento militar do céu. Porque nós vamos passar pelas situações terrenas. Não tem jeito. Não tem jeito. Irmãos, é o mesmo que alguém que quer dirigir, mas não quer passar apuros. Aqui em Mutum é impossível. É melhor então não pegar o carro. É a mesma coisa da fé. Nós vamos passar e vamos vencer. Quantos creem nisso? Diga amém. Diga eu vou vencer. Diga de espectador para ativador. Atos capítulo de número 3, versículo 6. Olha o que ele diz. Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Por que espectador, de espectador para ativador? Porque Pedro passou e viu o paralítico, sim ou não? Poderia ter entrado no templo e largado mão dele. Por quê? O paralítico precisava de dinheiro. Ele pedia dinheiro. Pedro disse bem, eu não tenho dinheiro. Pedro não podia passar e ir embora, sim ou não? Hã? Quantas vezes nós olhamos para o problema, e agora eu quero trazer para os dias atuais e para as nossas vidas, você olha para o problema que você está passando, e você ignora e passa direto. Pedro era para entrar no templo e orar, sim ou não? Foi para orar ou não foi? Tem guerra que não é só coração não, meu irmão, é com atitude e ação. Ah, eu vou orar. Tem coisa na sua vida que eu vou te falar, não se escandaliza. Tem coisa na tua vida que você tem que parar de orar e começar a agir. Já orou, nada. Pedro falou, levante e anda aí, cara. E a Bíblia diz que o cara ainda ficou lá, ele meteu a mão e falou, vamos embora. Puxou para cima. Espectador ou ativador? Pedro poderia ser um espectador.
Era alguma coisa anormal ver um paralítico na frente de porta pedindo esmola? Naquele tempo não, estava cheio de paralítico. Então repita comigo: problemas naturais, normais, sempre vai existir. O que você vai fazer diante deles? Não estava. Paralítico era o que mais tinha, leproso era o que mais tinha. Pedro olhou para ele, levanta e anda. Como assim? No nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta e anda. É isso que você precisa fazer na sua vida natural. Saia do natural e entre no sobrenatural, mas não ignore o natural. Ele existe. Sabe qual é o nosso problema? É que o natural está neutralizando a nossa fé. Não pode acontecer nada que a gente já para. Não pode acontecer nada que a gente retrocede. Não pode acontecer nada que, não sei o quê, vida, céus. Vamos para onde, meu irmão? Hoje é culto de ensino, é quarta-feira, meu irmão. É para rachar a tábua mesmo. Se a tábua não aguentar, o prego racha. Nós precisamos mudar a atitude, mudar a mentalidade. Levanta e anda. Mas eu nasci assim, eu não estou te perguntando. Mas eu não quero saber, eu estou falando que é Jesus que vai fazer o milagre, não sou eu. Vai ter problema? Vai ter aflição? Vai ter dificuldade? Vai chegar uma conta? Vai. E daí? E daí? Diga: Jesus é maior. Jesus está me chamando para viver o sobrenatural. Mas para de se apegar nas coisas naturais. Elas vão acontecer. Você querendo ou não, eu vou repetir de novo, você querendo ou não, elas vão acontecer, porque o natural te forja para viver o sobrenatural. Aprende isso. Porque eu estou meio assim, para de estar assim. Queridos, Paulo e Silas na prisão, poderia ser mais um espectador. Vou ficar aqui, vida, céus. Fizemos uma escolha errada, rapaz. Perseguir o crente estava melhor do que ser crente. Não é? Por quê? Porque quando ele perseguia crente não ia preso. Quando ele perseguia crente não levava paulada. Quando ele perseguia crente ele não levava pedrada. Ele não levava açoites. Sim ou não? Poderia estar lá o Paulo e Silas lá. Rapaz, nós se lascamos, hein? O meu emprego do passado era melhor. Não é não? Você acha que eu já não pensei isso não? Rapaz, lá quando eu era do passado, quando eu era empresário, rapaz, não tinha essas demandas, essas lutas não, essas perseguições não, essas falsidades, essas calúnias não. Entendeu? Ué. Aí está preso. Mas o que eles fazem? Eles não são espectadores da fé. Eles são praticantes da fé. A Bíblia diz que eles oram, eles adoram. E a Bíblia diz que quando eles começam a adorar, o que acontece? Um terremoto veio de repente. E o terremoto veio e abriu as portas das prisões. Coisas naturais se resolvem quando você entra na esfera do Espírito, do sobrenatural. Agora, não acontecer as coisas naturais, esquece. Isso é mentira, vai acontecer. Falaram de mim, normal. Falaram que o senhor não prega nada, normal. Eu não estou para pregar para as pessoas, eu estou aqui para pregar para Jesus. Cumprir meu ofício. Falaram de mim, após que eu não canto nada, eu não toco nada. Esses dias meu filho falou para a gente lá em casa que uma pessoa parou ele, não sei na onde, e falou assim: rapaz, você canta lá naquela igreja, você não canta nada. E aí, o que você sentiu? Eu não estou nem aí. Estou cantando para ele. Está entendendo? Olha aí. Você pensa, o cara parou, um moleque de 16 anos na rua, o cara veio aqui uma vez na vida, nunca mais. Parou o cara e falou: cara, você canta lá naquela igreja, você não canta nada. Ele podia chegar lá em casa, pai, não vou cantar mais não, eu já ia meter-lhe a mão. Entendeu? Já ia pegar o cinto. Não, e aí? Não, de boa. Porque essas coisas vão acontecer. Não é todo mundo que gosta de churrasco, de picanha assada. Eu gosto, mas tem gente que não gosta. E aí vai se escandalizar me ver comendo. Que aí eu vou parar de comer por isso? Eu não, sou doido.
Entendeu? Tá sacando? O sobrenatural. Não ignore as coisas que vão acontecer. Vai acontecer, claro que vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer perseguição, vai vir dia mal, vai vir chuva, vai vir trovão, vai vir vento. E daí? Desde quando o mundo é mundo, acontecem essas coisas. E os crentes estão vivos. Nós estamos vencendo. Entenda. Paulo e Silas vão orar na prisão. E o milagre acontece. O espectador é aquele que fica, ô céus, ô vida, e agora o que vai ser de mim? Sabe o que acontece com alguém que não é espectador? 2 Reis, capítulo 4, versículo 32. Eu já estou quase terminando. Olha o que a Bíblia diz aqui. 2 Reis, capítulo 4, versículo 32. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino. O que o menino estava? Morto, estendido. Só que eu estou aqui já no final, mas a conversa é essa, ó. A mulher chega lá, e aí como vai? Está tudo bem, o menino morto. Você lembra que essa mulher não pediu nada para ele? Essa mulher não pediu. E a mulher até falou para ele, meu senhor, não brinca com a sua serva. O marido dela já é velhinho, já, meu irmão. Aí o cara, o ano que vem, nessa data, que profeta é nojento, né? O ano que vem, nessa data, você vai estar com o neném no colo. Aí, o céu abriu, o neném veio. Daqui a pouco o menino crescia, trabalhando com o pai, deu uma dor de cabeça, morre. Aí ela falou, não pedi nada. Pegou o menino, colocou no quarto do profeta. E foi até o profeta. Ó, o menino está lá, viu? E agora? O espectador, o covarde da fé, diante de uma situação, ele vai falar assim, ó mulher, não posso fazer nada. Né? O menino não nasceu? Não, vamos lá. Ele foi. A Bíblia diz que ele vem. Mas ele poderia não ter ido. Mas as coisas naturais podem acontecer, irmãos? Sim, mas debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma promessa de Deus, até se acontecer o inesperado, Deus ressuscita. Não foi Deus que prometeu? Porque Deus não tem nada a ver com o que você inventa. Mas Deus respalda aquilo que Ele promete. Tem coisa que é invenção de sua cabeça, Deus não te prometeu. Não, porque Deus falou, e Deus não falou nada. Agora, se Deus falou, meu irmão, Deus respalda. Porque a Bíblia diz que Deus tem compromisso com a palavra dEle. Está aqui o problema. Jesus, quando fala para Pedro, vem Pedro. Pedro ia afundar? Não. Pedro afundou porque ele se comprometeu a afundar e olhar para a tempestade. Se você está andando debaixo de uma direção, debaixo de uma palavra de Deus, meu irmão, pode acontecer o seguinte, Deus falou, compra a casa caiu, no outro dia Deus vai mandar lá levantar sua casa de novo. Entenda, porque está numa direção de Deus. Você está numa direção de Deus. Agora, se você está na direção do seu invencionismo, das suas vaidades, do seu ego, aí, meu irmão, não posso te falar a mesma coisa. Agora, você está numa direção de Deus, o milagre tem que acontecer. Versículo 33, a Bíblia diz assim, ó, e ele entrou, fechou a porta, ficando só, ele e o menino, orou. Quem me deu a palavra? Quem me deu a revelação? Quem me deu a palavra profética? E Deus me deu, eu entreguei, a mulher vem e fala, e agora? O guri morreu, ele vai buscar orientação de quem liberou a palavra sobrenatural do céu. Primeiro ele orou ao Senhor, não se dirigiu uma palavra ao menino morto, não tocou no menino morto, a primeira coisa foi falar com o Senhor. Isso não é colocar Deus na parede, isso é dizer, Deus, o Senhor é fiel e prometeu, e eu creio em Ti. Entenda, a Bíblia diz que ele só agiu depois que ele orou. Aí, você conhece o texto, ele debruça sobre o menino,
por 3 vezes e o menino volta à vida. Agora o espectador, fazer o quê? Porque todo espectador, ele não quer agir na palavra. Ele sempre está em busca que alguém faça alguma coisa para ele. Entenda? Não, peraí. Agora, gente, nós estamos no mesmo ambiente, comendo da mesma comida. Servido da mesma palavra, da mesma fé. Mas você vai ficar inerte? Não, você vai sair daqui hoje e aí naquela área, naquela situação, você vai chegar marchando. Se Deus falou, se Deus prometeu, meu irmão, eu não quero nem saber. Vai acontecer. Mas e se eu não estou vendo nada? Não interessa. Eu não sei que horas vai chegar, eu não sei que horas vai acontecer, eu não sei se vai ser quinta, se vai ser sexta, se vai ser sábado, se vai ser domingo, se vai ser segunda. Eu só tenho uma convicção dentro de mim. Vai acontecer, porque Deus não mente. Deus não mente. Então você precisa ter essa fé de ação, não de espectador. Você está ouvindo aqui o que eu estou falando com você, movido do Espírito. Eu estou entregando para você a palavra do Espírito. Agora, o que você vai fazer com essa palavra, meu irmão? Aí já é algo particular seu. Você vai sair daqui ativado, gritando para tudo quanto é canto, gritando para todos os cantos do canto do mundo, mandando no WhatsApp para aquela pessoa que você ama, que está esperando aquele milagre. Você vai mandar para ela assim, fique tranquilo, recebi a palavra de Deus, a confirmação vai acontecer. Aí é você que vai agir, não sou eu. Eu estou liberando para você aqui a palavra, o sobrenatural. O menino voltou à vida. Então entenda uma coisa. Respeite o natural para você viver o sobrenatural. O natural não pode te assustar. Embora seja difícil. Embora seja complicado segundo a sua ótica. Embora seja algo difícil de resolver. Mas é natural. O sobrenatural vai se sobrepor ao natural. Mas eu preciso entender que o natural tem que acontecer. Se fosse fácil, meu irmão. Se tudo fosse fácil. Não é. E tá bom também. Vai ter coisas que vai se resolver rapidamente. E vai ter coisas que vai ser mais demorado um pouco. Mas de uma coisa eu sei. O meu Deus vai resolver para mim. Está crendo nessa palavra? Está recebendo no teu coração, no teu espírito? Então, meu irmão, o tempo de chorar acabou. Pode parar de chorar. Para de reclamar, para de dizer que está difícil, para de... Não, para. Estou no meio da tempestade e essa tempestade não acaba. Talvez ela não acabou ainda porque Deus está esperando você andar sobre ela. Porque se não vai sair, o que não sai não pode me paralisar. Paulo certa vez fez uma oração ao Senhor. Ele tinha um espinho na carne. Orou por 3 vezes e disse, a minha graça te basta. Diga, o que não sai, me forja. E pronto. Tem coisa que não vai acontecer. E está bom. Não vai acontecer tudo que nós queremos, irmãos. Agora, o que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Deus vai fazer acontecer na sua vida. Deus vai mover os céus. Meu irmão, eu estou com uma convicção tão grande dentro de mim. Esse mês não acaba sem o extraordinário. Não acaba sem o milagre. Não acaba. Hoje, que dia que é hoje? 17? 18? 17? Meu irmão, não acaba esse mês sem o extraordinário. Ah, meu irmão, se tiver de vender, vai vender, receber, não sei. Vai acontecer alguma coisa. Vai abrir uma porta, vai vir uma pessoa assim com um documento na mão, só falar assim, assina. Mas eu não tenho condição, só estou te pedindo para assinar. Vai acontecer. Porque Deus é fiel. Nós não somos espectadores, nós somos aqueles que agem pela fé. Ah, vou ficar aqui só sentado, na igreja, esquentando banco. Não, nós vamos fazer, vai acontecer. Ah, o Senhor te chamou aqui só para você ouvir a palavra e tudo bem? Não, a palavra ela move.
Ah, mas será? Meu irmão, aí você e a sua fé. Aí é você e a sua fé. A incredulidade anula a fé. Meu amigo, não tem como, não tem saída. Hoje estava falando com a minha esposa. Ela me fez uma pergunta. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade, o nosso propósito é pegar gente que não tem nada, que não é ninguém, e colocar ele para ser. Entende isso? Isso é desde o começo do ministério, gente entrando sem nada. E Deus levantando as pessoas. Por quê? Por causa da palavra. A palavra que é pregada no altar é pregada com autoridade e confronto para sair desse lugar de miséria. Eu nunca me esqueço, um dia eu cheguei para o cooperador que estava lá fora e disse para ele assim, não gente, vamos mudar isso aqui, eu quero ver só carro, moto, chega de bicicleta aqui, eu não tenho nada contra a bicicleta. Aquela indignação no meu coração era para fazer os irmãos prosperar, irmão, está entendendo o que eu estou dizendo? Não tira a frase minha de contexto não, pelo amor de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou aqui criticando, não é isso. Mas o meu prazer é ver as pessoas prosperando na palavra que eu prego. Vai acontecer um milagre, meu irmão. Nós lançamos uma palavra e oramos por esta coisa. E todo mundo começou a se mover. Aquele que tinha bike começou a andar de moto. Aquele que tinha moto começou a andar de carro. E todo mundo começou a se mover dentro dessa atmosfera, dessa geografia espiritual. Agora é fácil? Não. As coisas naturais precisam acontecer para que as coisas sobrenaturais venham à existência. Sem que o natural aconteça, o sobrenatural não acha lugar. Tem que acontecer. Você passa por um aperto, é nesse aperto que Deus vai mostrar para você quem está com você. Você passa por uma perseguição, é nessa perseguição que Deus vai revelar os verdadeiros com você. Quando você passa para a pior crise da sua vida, é nesses momentos que Deus mais revela o sobrenatural em você. É a hora que Deus separa o joio do trigo. É a hora que Deus separa o aproveitador do ajudador. É a hora que Deus fala assim, eu vou te mostrar, depois dessa tempestade eu vou te mostrar quem está com você. Você vai ver uma clareza. Quando vem a escuridão, ela vem também com propósito. Isso nós estamos vivendo, essa palavra poderosa, rema do altar do Senhor. Já há 11 anos, Deus revelando, Deus mostrando. Meu irmão, só não vê quem não quer ver. Porque as coisas naturais, elas precisam acontecer para que o sobrenatural se revele. Senhor, antigamente eu falava assim, Senhor, me livra do fofoqueiro. Hoje eu não falo, não livra não, só me mostra quem é. Porque todas as vezes que um fofoqueiro é descoberto, a verdade também é descoberta. Está entendendo não? A coisa ruim revela a coisa boa. Então deixa acontecer. Não reclame porque está acontecendo. Não chore porque está sendo perseguido. É porque no meio da perseguição Deus vai levantar os soldados que você pode confiar. Você vai ver que você vai ter amigos. E você vai ver aqueles que você pensava que é amigo, não é amigo. Todas as vezes que o natural se revela, o sobrenatural também se revela. Entenda, tem que acontecer mesmo. Tem que acontecer. Porque as coisas naturais vão potencializar o sobrenatural na sua vida. Nós vamos para cima, meu irmão, vamos quebrar tudo, vamos para cima, vamos romper, vamos vencer, vamos prosperar, vamos avançar, porque é o ano 12, o ano de governo. Sem preguiça, meu irmão, de orar e de ir para a igreja. Deixa rolar, deixa acontecer. Estão me perseguindo, que bom. Porque só assim eu demonstro a minha força de fé que eu tenho. Estão dizendo que eu não vou conseguir, que bom, maravilha. Porque assim eu revelo o poder de Deus que está em mim.